nós chegamos então ao capítulo 7, dos versos 7 ao número 13. Pastor Benê expôs o capítulo 7, dos versos 1 aos versos de número 6, e hoje estarei expondo Romanos, capítulo 7, dos versos 7 ao 13. Abre a sua Bíblia e nós vamos trabalhar nessa mensagem hoje. E eu tenho como tema para a mensagem de hoje: a regra é clara. Quem já ouviu essa daí? Tem aquela, pode isso, Arnaldo? E tem essa também, a regra é clara. E nesse caso, a regra é clara. E nós vamos então estudar esse texto. Se tivéssemos que fazer uma síntese do que vimos até agora sobre o capítulo de número 7, nós teríamos o seguinte: nos versos de 1 a 6, é como se o apóstolo Paulo estivesse dando uma resposta aos legalistas de plantão. Você que está aqui, você que está nos acompanhando online, consegue perceber isso. E isso o apóstolo Paulo faz ao dizer que por meio da morte de Cristo, ou melhor dizendo, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, fomos livres do domínio da lei. É isso que ele faz nos versos de 1 a 6. Nos versos que nós estudaremos hoje, que é de 7 a 13, parece que o apóstolo Paulo está respondendo a um outro tipo de público. Já não são mais os legalistas. Ele está falando talvez a um grupo de pessoas que se valiam da lei para tentar validar a sua vida de pecado ou de libertinagem. Parece que essas pessoas culpavam a lei por seus pecados. É o que nós vemos aqui no verso de número 7. E não só por conta dos pecados, mas pela morte também, é o que vemos lá no verso de número 13. E com base nisso, Paulo vai dizer que o problema não é a lei, lá no verso de número 12, mas a nossa natureza pecaminosa, no verso de número 8. Não é a lei que é o problema, somos nós o problema. O meu coração e o seu coração, os nossos corações corrompidos, os nossos corações caídos. Este é o problema. Ao observarmos o texto, percebemos que o apóstolo Paulo lança mão de duas perguntas em sua argumentação sobre o caráter da lei. Ele vai dizer: é a lei pecado? É a lei causadora da morte? Esse é o argumento de Paulo. Vamos ver o que Paulo fala nesse texto, que após feita essa introdução, vai ficar muito mais claro agora quando a gente lê o texto. Vamos lá. Romanos 7, dos versos 7 ao 13, diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira
maligno. Então o apóstolo Paulo vai argumentar com base nas duas perguntas que eu acabei de fazer. É a lei pecado? É a lei causadora da morte? A lei que ele está se referindo é a lei de Moisés. São os 10 mandamentos. É o Pentateuco. É esta lei, a lei que os judeus seguiam. E nós vamos trabalhar um pouquinho. A resposta a essas duas perguntas estão aqui no texto. O apóstolo Paulo vai dizer: de modo nenhum, Paulo isenta a lei dessas acusações. E ele faz isso com duas declarações. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que a lei é santa, vai dizer que o mandamento é santo e é justo, e é bom. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que o que causa a morte é o pecado e não a lei. O problema de um criminoso não é a lei, mas sim a infração que ele comete. Este é o problema para o criminoso. A lei faz sua parte, ou faz a sua exigência, mas ela não dá poder para cumprirmos ela. E isso não faz com que a lei seja falha. Paulo vai respondendo essas perguntas. E isso mostra apenas mais uma vez a falha que está em mim e que está em você. A lei é como se fora uma tomografia que revela o tamanho e a gravidade do problema da nossa enfermidade, mas ela não traz a cura para essa enfermidade. É isso que a lei faz. Logo, se a lei não causa a morte, e se a lei não causa o pecado, para que serve então a lei? Alguém poderia perguntar. E aqui eu quero conversar com vocês algumas coisas. Reconhecidamente, a lei traz, em primeiro lugar, a revelação fiel do que é certo e do que é errado. Os versos 7 e 8 desse texto que nós lemos. É isso que a lei faz. O papel da lei, determinado por Deus, em um mundo caído, é revelar a natureza do pecado humano. Só sabemos que pecamos porque a lei diz que é pecado. Romanos capítulo 3, o verso de número 20 vai dizer isso. Você só sabe que cometeu um erro se tiver alguma coisa que diga para você que aquilo está errado. É por isso que eu comecei aqui dizendo que a regra é clara. Deus nos deu uma regra. E qual é a regra? A lei. O povo de Deus deveria andar por qual caminho? Seguir os 10 mandamentos, seguir a lei. Ele deu as regras, ele ditou as regras. E nessa hora eu e você ficamos pensando: quem poderá cumprir isso? Isso é uma discussão que nós vamos ter daqui um pouquinho. Mas a regra é clara. Deus tirou o seu povo da terra do Egito, levou para formar um povo e deu uma regra para que eles vivessem, para que eles cumprissem. E o apóstolo Paulo diz que a lei, ela vem como se fosse uma lanterna que coloca às claras o nosso pecado. Porque sem a lei não haveria pecado. Olha o que ele vai dizer: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Por exemplo, por que você sabe que é pecado cobiçar a mulher do próximo? Cobiçar o carro do próximo, cobiçar a casa do próximo, cobiçar o salário do próximo, cobiçar o emprego do próximo. Como que você sabe que isso é errado? Porque a palavra de Deus diz que é errado. Porque a lei diz que é errado. Não cobiçarás. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele não saberia se a lei não dissesse para ele. Portanto, porque a lei
nós então reconhecemos o nosso pecado. Se há regras, nós sabemos quando as infringimos. É assim que funciona. Quantas pessoas viveram anos e anos com Alzheimer no passado, sob o diagnóstico de estarem apenas, quem se lembra? Caducos. Por quê? Porque ainda não havia sido estudado e ainda não havia trazido à luz a doença do Alzheimer. Então ele estava apenas caduco. Se não há lei, não há também infração. Porque sem lei está morto o pecado. É isso que Paulo está dizendo aí no verso de número 8. Acompanhe aí comigo. Porque sem lei está morto o pecado. Se Deus não desse um parâmetro para o seu povo seguir, alguém poderia dizer: Deus, o Senhor tem sido injusto conosco, porque nós não sabemos como devemos seguir, nós não sabemos como devemos te adorar, nós não sabemos como devemos te servir. Então Deus, por misericórdia, por graça, por desejo de se relacionar conosco e de que nós nos relacionemos com Ele, Ele nos dá as regras pelas quais nós devemos nos relacionar com Ele. E é a lei. Então Ele vai dizer: vocês vão se relacionar comigo com base na minha palavra, com base na lei. Como um juiz de futebol poderia marcar um pênalti se não houvesse a regra descrita sobre a penalidade máxima? Quando é que se marca uma penalidade máxima? Pode ser marcada uma penalidade máxima numa falta no meio de campo? Pode ser marcada uma penalidade máxima na lateral do campo, fora da grande área? Não, não pode. A penalidade máxima só pode ser marcada quando acontece uma infração dentro da área. Grande área e pequena área, no futebol. Então essa regra está escrita. E quando o jogador faz uma falta dentro da grande área, ele está colocando-se em risco da punição, porque ele conhece a regra. Ele sabe da regra. E nós, da mesma forma, a palavra de Deus nos ditou a regra. Nos ditou a regra. Como o povo de Deus saberia o que agrada a Deus se a sua palavra não fosse entregue a eles? Como eu e você poderíamos adorar a Deus nesta noite se nós não conhecêssemos uma regra, um modelo de culto a Deus? Imagine que bagunça seria. Imagine como seria o cristianismo se não houvesse a palavra de Deus que regula, que traz regras de como nós devemos nos relacionar com Deus. Então a primeira coisa que a lei faz, ou a lei traz, é uma revelação fiel do que é certo e do que é errado. Deus vai dizer: andem por este caminho. E nós precisamos andar por aquele caminho. Mas pastor, eu não consigo. Repito, nós vamos tratar desse assunto daqui mais um pouquinho. Para que então serve a lei, pastor? Segundo lugar, a lei tem como propósito condenar o pecado. Os versos de 9 a 11. O apóstolo Paulo, lá no verso 9, diz assim: outrora, sem a lei eu vivia. Olha que coisa interessante que Paulo está falando, gente. Nós estamos falando de um dos maiores apóstolos. Nós estamos falando do grande apóstolo Paulo, que por graça, misericórdia divina, escreveu vários livros bíblicos. Um dos apóstolos com maiores contribuições
no Novo Testamento. E ele vai dizer isso aí: outrora, sem lei, eu vivia. Segue. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aqui parece que o apóstolo Paulo está se referindo ao tempo em que ele viveu baseado na sua própria justiça, sem as perturbações que a convicção da cobiça, ou de que a cobiça era um pecado. E aí eu vi um comentário, um comentarista falando que talvez a questão para Paulo da cobiça fosse algo a ser levado em conta. Porque pensa comigo, Paulo não era um cara que se contentava com qualquer coisa. Paulo era um cara que estava sempre inquieto buscando mais. Primeira coisa que mostra sobre Paulo é que ele era cidadão romano e judeu. Ele tinha dupla cidadania. Isso não era alguém que ficasse acomodado. Segundo, Paulo falava várias línguas. Não é alguém acomodado. Paulo estava sempre em busca de mais, em busca de alguma outra coisa. Paulo vai dizer que ele, entre os fariseus, ele sobressaía. Então, me parece que essa questão aí da cobiça, talvez fizesse parte mesmo do currículo de Paulo. E Paulo está dizendo, e até então eu levava isso numa boa. Mas no momento em que eu percebi que isso era um pecado, eu morri. O que parecia não ser nada, me matou. Essa é a ideia, é isso que ele está dizendo aí. A lei, ela fora criada para dar vida e não para matar. Olha só, Levítico capítulo 18, verso de número 5 diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aqui era a lei. Deus estava falando sobre a lei. Deuteronômio, capítulo de número 30, os versos de 15 a 19, diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Segue. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás ou morrerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus, e olha só como é importante isso, o próprio Deus vai dizer: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Mas olha só o que Paulo vai dizer aqui, no verso de número 10. Contudo, o que era para nos dar vida, nos matou. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. Verso 10 do texto que nós estamos lendo, Romanos 7. Deus deu a lei para a vida. E agora, ele parece ser para a nossa morte. É isso que Paulo está dizendo. Alguém pode perguntar: como é e em que isso pode acontecer? Como isso acontece? Como o pecado nos mata? Porque ele escancara a nossa incapacidade em cumprir a lei. E é impossível a mim e a você cumprir lei. Principalmente a lei de Deus. E o texto no verso 11 vai dizer: o pecado prevalecendo-se da lei,
nos enganou e nos matou. Verso 11: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Verso de número 11, Romanos capítulo 7. E aqui vemos ecos de Gênesis 3, da queda. Ecos de Gênesis 3. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia não com pedaços, pinçar textos bíblicos, mas nós precisamos linkar a Bíblia toda, porque ela faz sentido, por inteiro. A história contada por inteiro faz mais sentido do que uma história contada pela metade. E agora nós entendemos esta frase: me enganou e me matou. Assim como a serpente enganou Eva e Adão, o pecado faz conosco hoje. O verbo utilizado para a palavra enganou aqui nesse texto é o mesmo que aparece em 2 Coríntios capítulo 11, verso número 3. A serpente enganou Eva. É o mesmo que aparece também em 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 14. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo está afirmando que assim como a serpente, o pecado seduz, engana e mata. É isso que Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É por isso que nós não podemos ler o texto de qualquer jeito. Precisamos linká-lo. Precisamos conhecer a história toda. Precisamos olhar para a palavra de Deus como algo que é vivo e eficaz e que está acontecendo nos dias de hoje, com a minha vida e com a sua vida. Olhamos para Adão e Eva, e outro dia eu vi um meme aí que me mandaram aí pelo Instagram, que a ideia era o seguinte: eu chegando no céu e indo cumprimentar, aí estava uma turma lá, a ideia era essa. Então aí estava Pedro, o cara abraçava Pedro, estava Davi, o cara abraçava Davi, aí estava João, o cara abraçava João, aí vinha Adão, o cara sai fora. Aí vinha Eva, o cara... Então assim, é só um meme mesmo, porque a realidade é que o que aconteceu com Adão e com Eva continua acontecendo com você e comigo, todos os dias. Na realidade, está acontecendo. O mesmo ser que enganou Eva e Adão continua enganando-nos nos dias de hoje. É a mesma situação que nós temos. Alguém pode perguntar, mas como é que e em que, pastor, o pecado nos engana? Ora, pode ser de muitas formas, mas eu quero destacar o exemplo aqui e a forma como Barclay pensa sobre isso. E ele vai listar 3 aspectos, e que eu considero também como costumeiros a acontecer nas nossas vidas, para responder como é que o pecado nos engana. Em primeiro lugar, o pecado nos engana quando consideramos a satisfação que encontramos nele. Sabe quando você se satisfaz no pecado? Quem aqui não... Só o pastor que tem assim, né? Tem satisfação no pecado. E às vezes encontramos essa satisfação. Você sabe que está errado, mas você continua fazendo, porque traz uma satisfação para você. Precisamos tomar cuidado, pois o pecado pode parecer doce enquanto nós estamos praticando, enquanto nós estamos saboreando, mas certamente ele vai ser amargo dentro do nosso estômago. Ele vai ser amargo na nossa vida. O pecado, ele pode até prometer alegria, mas ele vai entregar para mim e para você tristeza. O pecado, ele pode até prometer liberdade, mas ele vai levar você para uma escravidão. O pecado, ele promete vida, mas aqui em Romanos, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte.
E nisso o pecado nos engana. Quem aqui não cai no engano do pecado? Eu caio, você cai, nós caímos. Dá até para a gente conjugar aqui os verbos, né? Nós caímos nesse engano. Então a primeira forma do pecado nos enganar é quando nós consideramos a satisfação que ele traz para nós. E você só peca porque tem prazer nesse pecado, ou não? Tem um prazer ali. Segunda forma que o pecado nos engana, segundo Barclay, é que o pecado engana-nos quando faz-nos achar que podemos dar desculpas por tê-lo cometido. E isso aqui é muito importante pensar, gente. Isso é muito importante. Eu já ouvi gente dando desculpa para o pecado as mais esfarrapadas possíveis. Eu já dei desculpa para pecados meus esfarrapados. Quando alguém me confronta, quando alguém me confrontou, eu dei desculpas. E você faz isso também quando alguém lhe confronta com algum pecado. Nós fazemos isso. Por quê? Porque nós achamos que temos resposta. Nós achamos que temos desculpa para os nossos pecados. Algumas pessoas vão dizer que vivem de determinada maneira porque os pais fizeram tais coisas. Isso nada mais é do que fazer o quê? Tentar dar desculpa para o seu pecado. A palavra de Deus, ela nos chama para uma vida de intimidade com Deus, onde eu e você somos responsáveis por todos os acontecimentos, por todos os nossos pecados. Há pessoas que vão responsabilizar o amigo por um pecado, achando que essa desculpa vai colar. Quem aqui nunca viu? Ah, fulano era tão bonzinho, tão honesto, mas se deixou levar pelas más influências. E a pessoa, quando você confronta ele, vai dizer assim, não, mas a culpa foi de fulano. A culpa foi de fulano. Tudo bem, ok, você pode dar a desculpa que você quiser, mas isso é um engano do pecado. Se você bem soubesse, você não daria desculpa, você enfrentaria e diria, eu pequei. É a melhor maneira de você sair do fundo do poço, no pecado. Nenhuma desculpa há que seja válida com relação ao nosso pecado, quando estamos diante de Deus. Pecado. Pecado. Ah, o meu pai não me ensinou tal coisa. Ok, mas você hoje tem a palavra de Deus que te orienta. Você hoje conhece pela palavra de Deus que isso é errado. Então se ajuste, se acerte e vá em frente. Vocês entendem como não é válido o pecado? Ah, porque eu não fui criado dessa forma, e por isso eu cometo tais pecados. Ora, desculpa, se você já sabe que isso é um pecado, então você precisa buscar maneiras de tratá-los e de sair deles. Então não há desculpa. E é nessa forma que o pecado nos engana. E por último, aí uma terceira forma pela qual o pecado nos engana, segundo Barclay. O pecado engana-nos quando nos faz pensar que escaparemos ilesos das consequências dele. E essa talvez seja a parte mais dura até aqui, para nós. É duro, gente, porque nós achamos que o nosso pecado vai escapar ileso. Mas não vai escapar ileso. E realmente, isso é uma verdade, cedo ou tarde, as consequências do nosso pecado irão nos encontrar. Vai nos encontrar. Não tem como escapar disso.
tem como. E nisso o pecado nos engana. Ele fala assim, não, pode... Que é isso, rapaz? Coisinha besta aqui, ó. Dá até para ouvir o pecado falando para nós, não dá não? Para com isso aí, rapaz. Só um troquinho que te der errado, põe no bolso e vai embora. Tranquilinho. Isso aí não dá nada, não. Honrar seu pai e sua mãe para quê? Isso aí é coisinha boba. Tem necessidade. Levar uma vida correta diante de Deus. Que, cara, para com isso. Os crentes hoje é mais liberal, é mais tranquilo. Agora pode fazer. Gente, eu não sei se vocês estão... A minha esperança é que vocês nenhum estejam vendo. Mas como pastor gosta de sofrer, eu vou fazer a pergunta. Tem uma novela aí da Globo, e eu vi outro dia, um pedaço, que lá tem o padre e tem uma pastora. A Globo tá nessa agora, né? Não foi lá em casa. Não foi lá em casa que eu vi. Já esclarecendo. E tem um padre e uma pastora. Porque a ideia deles é ganhar mercado entre os evangélicos. Eles já têm, né? Eles querem aumentar a fatia. E aí quando apareceu essa conversa na tela ali, eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada em como é que estão tratando os evangélicos nessa. Moral da história é que apareceu a pastora lá, mas a pastora está se envolvendo com um cara que era o coronel do lugar, e aí eu vi lá que o cara era divorciado, que o cara estava... Mas agora ele podia casar com aquela pastora. Então ele vai tomar um conselho com o padre. Foi aí que começou a história. Porque ele estava tomando conselho com o padre. Falando, mas rapaz, eu não devia, mas estou gostando da pastora. Mas eu sei que pastora não pode casar. E o padre falou, não, isso aí é outro tempo, rapaz. Quem fez esse voto de celibato foi os padres. A pastora pode casar sim. Não está errado, né? O pastor casa. Mas a questão é que o cara estava com um casamento destruído e agora ia casar com quem? Qual que era a ideia? Então, gente, tem sempre embutido uma questão complicada de se lidar. Mas aí a pergunta é, vocês não têm assistido essa novela? Eu acho que ela é ali das 6 ou das 7, porque estava no horário de escurecer ali. Eu não sei qual que é o nome da bendita da novela, não deu para eu ver, mas é tipo alguma coisa que se lida lá para o Nordeste, porque tem coronel, né? Então é dessas pegadas aí. Mas eu fiquei olhando para aquilo. Então vocês estão percebendo, gente? Mas aí eu olho para o mundão sem porteira de meu Deus, e nós temos visto acontecer aqui em Indaiatuba. Os crentes já não são... Aí você conversa com os caras, não, agora não é mais assim não, gente, crente não é desse jeito mais não, já é um pouquinho mais liberal, agora pode. Porque nós estamos pensando que nós vamos escapar ilesos dos nossos pecados. Mas nós não vamos, o pecado está nos enganando, gente. E a lei, ela está isenta de qualquer culpa. Ela simplesmente mostra quem nós somos. Ela simplesmente dita as regras. A lei, ela está isenta de qualquer culpa da prisão do criminoso. O criminoso foi apenas apanhado em flagrante delito. É assim que a lei faz com a gente. Esse criminoso é preso por causa do seu crime e não por causa da lei. O policial, quando chega para prender um criminoso, ele está sendo preso por causa do policial? Não, ele está sendo preso por causa do delito que ele cometeu. E é isso que a lei faz. E esse é o papel da lei: condenar o pecado. É isso que Paulo está falando aqui, nesses versos.
A lei expõe, provoca e condena o pecado, mas não é responsável por nossos pecados e nem por nossa morte no pecado. Assim, a lei não pode salvar-nos, porque não podemos cumpri-la. E não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. Isso não sou eu quem disse, isso quem disse foi o João Calvino. A lei ela não salva, porque nós não conseguimos cumprir ela. E nós não conseguimos cumprir ela por quê? Por causa dos nossos pecados. Por causa do mal que habita em nós. Porque somos seres caídos. Caímos. Corrompidos. Depravação total. Por isso o pecado samba na nossa cara, né? Nos engana todos os dias. Não que a lei seja errada ou ruim, mas o pecado é sobremaneira maligno. É isso que Paulo vai dizer no verso de número 13. E eu e você precisamos entender isso. Quem poderá, por mérito próprio, prevalecer diante de Deus? Quem poderá ser achado limpo diante de Deus? Quem poderá ser achado incorruptível diante de Deus? Quem poderá entrar no céu por seu próprio esforço? A resposta é certa: ninguém. Ninguém poderá. E diante disso, o que podemos fazer? O que Paulo expôs aqui nesse texto é que o pecado, ele nos engana e o pecado nos leva para a morte. A lei apenas diz que nós estamos morrendo por conta do pecado e que nós seremos punidos por conta desse pecado. Parece que estamos todos irremediavelmente perdidos. Não é o que parece? E estamos, e não estamos. E alguém vai dizer assim: pastor, agora você virou uma espécie de ex-presidente que nós tivemos. Estamos perdidos ou não estamos perdidos? Sim e não. Sim e não, e eu vou explicar isso. Pois há esperança de livramento, vida e salvação. Onde? Em Jesus Cristo. E se eu falasse tudo isso essa noite e não levasse você a Jesus Cristo, então você deveria sair por aquela porta. Eu e você deveríamos sair por aquela porta, mortos, destruídos, sem esperança alguma. Mas tudo isso que Paulo está dizendo, tudo isso que Paulo nos ensina, é para reforçar a nossa necessidade de Cristo Jesus. Aquilo que nós, de maneira alguma, poderíamos cumprir, Jesus cumpriu. Aquilo que nós, de maneira alguma, poderíamos fazer, Jesus fez. Por isso é necessário deixar as nossas vidas totalmente nas mãos de Jesus. Sabendo da nossa condição pecaminosa e de nossa incapacidade de curar-nos deste mal, podemos tomar 3 atitudes neste momento, não amanhã, mas agora, hoje, para que você e eu saiamos daqui com esperança, porque eu tenho certeza que esta semana o pecado enganou você, ou não? Só o pastor foi enganado pelo pecado nessa semana que passou? Quiçá hoje o pecado já me enganou e o pecado também já te enganou. E aí você termina esta noite com uma mensagem dessa e diz, quase o Chapolin Colorado, né? Quem poderá nos socorrer? A esperança está aqui. Calma, que há esperança. Você peca, e peca muito. Eu peco, e peco também muito. E o que é que ainda me faz pensar que Deus me ama? E o que é que me faz pensar que eu ainda mereço o céu?
Tome nota disso. Em primeiro lugar, a primeira atitude é pedirmos perdão por nossos pecados em nome de Jesus. Pede perdão. Não tem outra coisa para você fazer. Eu lembro que uma vez, eu não sei que coisa que eu fiz, mas eu pisei na bola muito feio com a Eliane. O negócio foi bem feio. E eu lembro que ela foi muito, muito brava embora para casa comigo, e aquele dia ela estava muito brava. Nós jantamos, ela estava muito brava, nós deitamos para dormir, ela estava muito brava, mas como de costume eu não deixo dormir sem conversar e sem resolver. E eu tentando conversar, tentando resolver, ela não queria de maneira nenhuma resolver. Eu já tinha pedido perdão, já tinha pedido desculpa, já tinha pedido tudo quanto é coisa que você imaginar, mas ela estava irredutível, não queria nada. Eu disse para ela, bom, o que é que você está esperando que eu faça? Que eu me mate? Foi a única pergunta que eu poderia fazer. Ela disse, não quero que você se mate, não. Ela não quer mesmo, não é doida, né? O marido dela. E aí, então, ela deu uma parada e falou, verdade. Que outra alternativa que eu tenho para fazer com esse infeliz? Vou perdoar. Me perdoou e nós estamos aqui até hoje. Ela bonita, sentada nessa cadeira, diz que me ama todos os dias, eu também digo que amo a ela também. O perdão é necessário. E é isso que você pode fazer diante de Deus. Pedir perdão. Pastor, quantas vezes eu posso pedir perdão? Quantas vezes você pecar. É a única arma, é a única solução que você tem. Tem outra. Como é que nós reatamos o nosso relacionamento com Deus? Não é pelo perdão do próprio Deus para conosco? Portanto, você não tem outra alternativa, meu irmão. Não tem outra alternativa. Para você não morrer nas mãos do pecado, você precisa de perdão. Por isso, peça. Confesse, peça perdão. Essa é a primeira atitude que você precisa ter. Pastor, você não sabe do tamanho do meu pecado. Deus sabe. E não há tamanho de pecado. Deus quer perdoar você. Pelo menos é o que eu espero, o que eu penso. Porque a palavra de Deus diz isso. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar. Porque Deus quer o relacionamento comigo e com você. Se não fosse assim, Cristo não teria vindo. Peça perdão. Segunda atitude que você precisa ter. Depois de pedir perdão, é interessante que Jesus sempre dizia, depois das curas, vai e não peques mais. E aí nos mata, né? Quem aqui já viu aquele vídeo que um pastor de ovelhas, a ovelha está dentro de uma vala, ele vai lá com todo esforço, é uma luta gigante. Essa semana eu vi uma outra, que é uma vala, provavelmente é lá para aqueles lados da Índia, Indonésia, que é onde os caras criam, plantam arroz naqueles vales, né? Com água, e então faz uns vales assim. Eu vi um outro. E aí a ovelhinha estava dentro dessa água, dentro desse vale, toda lamacenta. O cara vai lá com toda a luta, pega ela, tira, bota ela para fora. É engraçado. Ela dá 3 pulinhos para cá e ela volta de novo, pulando, saltitante, dentro da mesma vala. Parece eu e você. Deus nos tira da lama do pecado, nos limpa, cura as nossas feridas e nos coloca em segurança. E eu e você, saltitantes novamente, nos lançamos lá no pecado. Então, isso às vezes nos faz pensar na derrota. Fomos derrotados, de fato. Fomos derrotados. Perdemos mais uma batalha para o pecado, mas não perdemos a guerra, porque nós podemos pedir perdão. E quando você pede perdão,
há uma segunda atitude que você precisa fazer: pedir poder a Jesus Cristo para que você consiga resistir ao pecado. Quem aqui já fez esse pedido? Quem já experimentou isso? Depois de pedir perdão por um pecado que você cometeu, depois de pedir perdão por um pecado que talvez você comete quase todos os dias, você já experimentou pedir a Deus, em nome de Cristo, poder para resistir a esse pecado? Essa é a segunda atitude que você precisa ter: confessar, pedir perdão e pedir poder, porque Deus nos dá poder para resistirmos às ciladas do diabo, para resistirmos ao pecado. E é somente em Deus que há esse poder. Eu e você não temos força. Porque eu sou o cara, eu sou forte, você vai cair. É a mesma ovelhinha saltitante voltando para a lama. Se Deus, na parte do Espírito Santo, não fortalecer você, você vai cair de novo. Portanto, essa é a segunda atitude: pedir a Deus poder para resistir o pecado. E em terceiro, depois de fazer isso, confessar, pedir poder, descansar em Jesus Cristo, sabendo que não é capaz e que não somos capazes de vivermos perfeitamente aqui na terra. E por isso devemos confiar que naquilo que não conseguimos fazer, Jesus já fez por nós. Estão entendendo isso, gente? Por isso que a lei não é má. A lei apenas condena o pecado. E Deus, quando deu a lei, Ele sabia que eu e você não tinha poder para cumprir. Quem é que cumpre a lei perfeitamente? Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. E aí faz muito sentido a oração do pastor Benê dizendo: me escondo atrás da cruz de quem? De Cristo. E esta deve ser a minha e a tua oração todos os dias: me escondo atrás da cruz de Cristo, onde há graça, onde há misericórdia, onde o perdão de Deus me alcança, onde eu sou justificado. Porque agora quando Deus olha para mim e eu estou atrás da cruz de Cristo, Ele enxerga o seu Filho amado em mim, e não mais o pecado que eu cometi. Faz muito sentido essa oração. O problema não é a lei, o problema somos nós. Nós é que não conseguimos cumprir a lei exigida. Por isso Jesus é nosso Senhor e Salvador. Por isso que você e eu precisamos correr para Cristo todos os dias, estarmos em Cristo todos os dias, porque por nossa conta, por nossa força, nós não resistiremos, nós seguiremos no pecado e morreremos no pecado. Somente pela graça divina nós escapamos do engano do pecado. E somente no perdão de Deus é que nós encontramos paz. Portanto, pecadores que somos, não devemos sair daqui desanimados. Você que nos acompanha online, talvez você esteja pensando que a sua vida acabou, que não há mais solução para você. Talvez você esteja imaginando que o seu pecado não tem saída. Olha, pela sua própria força não tem mesmo, mas em Jesus Cristo há perdão para você. É o que Paulo está nos ensinando aqui. O pecado
engana e mata, mas em Jesus Cristo está a vida. Confesse ao Senhor Jesus Cristo. Peça perdão em nome de Jesus Cristo. Peça poder para resistir ao pecado em nome de Jesus Cristo. E descanse no sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você. Porque você e eu não somos capazes de cumprir a lei. E é por isso que faz tanto sentido a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós. Vamos orar? Talvez você aí esteja esmagado pelo peso do seu pecado. Talvez você esteja em casa, não conseguiu nem vir à igreja. Talvez você que está nos acompanhando aí esteja pressionado pelo pecado. A oportunidade de confessar ao Senhor é hoje. Confesse ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença. Somos gratos pela Tua bondosa mão sobre nós. Somos gratos pela Tua palavra que nos revigora. Somos gratos pela Tua palavra que nos limpa, nos cura. Somos gratos pela Tua palavra que nos diz a verdade de quem nós somos e de quem Tu és. Somos gratos pela Tua palavra que nos coloca no nosso devido lugar. E o nosso devido lugar é em Cristo Jesus. O nosso devido lugar é na graça e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Porque somente neste lugar é que encontramos vida, encontramos salvação, encontramos paz. E a Tua palavra nos forneceu isso nesta noite. Então te agradecemos, te louvamos. E pedimos que o Senhor sonde o coração, Pai, de cada um dos irmãos, os que estão aqui e os que estão nos acompanhando online, que talvez estejam sendo esmagados pelo poder do pecado, pela maldade do pecado, pelo engano do pecado. Senhor, que o Teu Espírito Santo, neste momento, os faça olhar para a Tua palavra e compreender a Tua palavra, entender que eles não serão capazes de cumprir a lei, mas que o Senhor Jesus já cumpriu, e que há perdão para estes pecados, e que há salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos isso. Pai, derrama sobre o Teu povo a convicção de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos chama para um relacionamento íntimo e pessoal contigo. E isso se dá com base no perdão, não pelas nossas obras, mas pela Tua graça em Cristo Jesus. E assim nós oramos. Amém. É uma mensagem pertinente com relação ao que nós vamos fazer agora, que é a ceia, né? E eu queria convidar o pastor Benê, e quero convidar também o irmão Marcelino, que vem à frente para nos ajudar a servir.